conhecemos há uns anos, de outras andanças. Convidou-me para almoçar e no final do almoço teve a amabilidade de me oferecer o livro, este seu livro, Do Medo ao Sucesso. E eu peguei no livro e entusiasmei-me com a leitura, porque é de facto difícil não nos entusiasmarmos com a leitura, para além de estar muito bem escrito, mas pelo testemunho pessoal que ele próprio dá, assumindo que também em determinado momento da sua vida teve insucessos, teve medo perante os insucessos, mas procurou perceber que o medo, como ele aliás diz, é um desafio e é também uma oportunidade para não só superar o medo, como para alcançar outros objetivos. E li o livro, gostei imenso do livro, transmiti-lhe isso e perguntei se estaria na disposição de vir ao Instituto fazer uma conversa connosco, não apenas para apresentar o livro, mas para nos dar um testemunho daquilo que viveu e, ao ter vivido, levou a transmitir-nos e a legar-nos também, porque o livro é um legado, a legar-nos também esse seu testemunho. E, portanto, eu só posso agradecer não só a oferta, a oportunidade que tive para ler o livro, como a oportunidade que tenho para te ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado a todos por estarem aqui. É um gosto ter esta oportunidade, até porque é um gosto falar sobre uma obra que produzi, que tive o gosto de escrever e que transmite muito uma preocupação, que tem sido uma preocupação de toda a minha vida e por isso acabei por me dedicar. Eu tenho algumas atividades, tenho várias ocupações regularmente e a dedicação a fazer este livro tomou muito tempo, foi um desafio grande e filo porque de facto é um tema que eu acho que é fundamental. E acho que é um tema fundamental e vou depois no final provavelmente acabar por explicar melhor o porquê, mas é essencialmente um tema que me acompanha desde o princípio da minha vida. E eu acho que acompanha quase todos de nós. É uma característica humana, é uma característica que é mais forte em alguns países e em algumas culturas do que noutras, mas claramente é alguma coisa que todos temos. O medo é um sentimento que nos acompanha desde o princípio ao fim da vida, diria eu. E por um lado, graças a Deus, e já vão perceber um pouco porquê. Mas vou começar pelo princípio. E na infância todos nós percebemos a sensação do medo. Provavelmente as crianças não querem andar logo à primeira porque têm medo de cair. Depois começamos a ter um bocadinho mais de consciência e começamos a criar alguns medos relativamente a tudo o que é novo. Temos aquela sensação de às vezes ter espreitado para baixo da cama a ver se estava lá alguém antes de dormir, que é uma coisa que é muito natural na criança e, portanto, vamos criando um bocadinho esta perspectiva. Os próprios livros infantis brincam muito com esta questão do medo. Todos nos lembramos de quem tem medo do lobo mau, é uma frase muito presente na nossa vida e, portanto, o medo é uma constante na própria educação, na formação desde o princípio. Mas, por outro lado, também nos lembramos, provavelmente, pelo menos a minha casa foi assim, em que havia momentos em que havia o pai que dizia não há medo, vamos em frente, tem que se fazer. E eu lembro-me sempre de pensar, não há medo é uma boa maneira de dizer, mas eu cá tenho medo e a verdade é que isto me faz uma dificuldade muito grande de tomar a decisão de ir por diante e, portanto, percebo, é preciso ultrapassar o medo, mas não há medo, é uma coisa que me fazia alguma confusão. E o medo estava constantemente presente. Depois começamos a estudar e temos medo, estudamos porque temos medo de não ter notas, e depois temos medo de não ser aceito pelos colegas da turma, temos medo de que o professor faça queixa de nós aos nossos pais, e portanto isto é uma vivência constante de uma sensação de medo que se vai integrando na nossa maneira de viver e que é parte da nossa estrutura, do nosso caráter. E, portanto, isto é uma das coisas que eu me lembro desde muito pequeno de ter presente. Eu tenho uma característica, eu gosto, aliás, tenho um primo meu, com graça, um dia alguém dizia
oh rapaz, tu falas pouco. E ele dizia, eu falo pouco, mas penso muito. E é uma característica boa, pensar muito. E realmente eu tenho um bocadinho também essa característica analítica. Eu gosto de compreender as coisas. E, portanto, esta questão do medo que era tão presente era uma coisa que regularmente vinha aqui assim à balha na minha cabeça e para saber. Depois passa-se uma fase seguinte em que nós entramos na catequese e começamos a ouvir umas histórias fantásticas de que havia uns cristãos que estavam em frente dos leões e não tinham medo porque continuavam a afirmar-se cristãos. E se dissessem que não eram cristãos, iam-se embora do leão e não eram comidos. E eu isso fazia-me uma confusão enorme. Como é que era possível uma pessoa estar em frente do leão e não dizer assim, bom, agora não sou cristão, paciência, vou-me safar e a coisa corre bem. Porque aquilo realmente para mim era transcendente. Como é que é possível alguém conseguir... Essa foi das coisas que até me marcou muito. Era quer dizer, eu era péssimo cristão, ou medo eu não conseguia não ter, quer dizer, se me pusessem um leão à frente, dificilmente eu era capaz de me afirmar cristão, e portanto isto era uma situação que me criava uma confusão muito grande, e como é que não compreendia, de facto não compreendia. Depois entramos na adolescência, e na adolescência nós temos uma tendência para ficar um pouco mais inconscientes. E começamos a tomar algumas atitudes que até achamos que é de coragem. Fazemos uns disparates, atiramos-nos para cima de um carro, e depois fazemos, não sei, ou vamos para as garreadas, ou fazemos, e temos que mostrar. E achamos, pronto, já passei o medo, agora já sou capaz de ter coragem. Só que, analisando, percebemos que todas essas atitudes também, de alguma maneira, estão relacionadas com o medo. Com o medo de que os nossos companheiros, os nossos amigos, achem que nós não temos a coragem de fazer aquilo que devíamos fazer naquela altura, ou de não combatermos aquilo que os nossos pais esperam de nós, ou de não nos portarmos mal na aula porque o professor tem que ser contestado e, portanto, fica-se bem dentro disto. E, portanto, apesar de haver aqui assim, uma certa mudança de atitude, ainda assim não me ficou muito claro a possibilidade de perder o medo, de ultrapassar o medo e de obedecer àquela frase do pai que dizia não há medo e que a gente continuava a ter a preocupação. Bom, estávamos em 78, já no fim da adolescência, e é eleito o Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II chega à janela e a primeira frase que diz é não tenham medo. E diz, pobre, hein? Lá vem mais um com a história do medo e a gente, o que é isto? Não tenham medo. Mas nesse momento fez-se um bocadinho de luz, porque de facto compreendi que se conseguíssemos não ter o medo, nós éramos capazes de transmitir aquilo em que acreditamos. E portanto aí começou a mexer aqui um bichinho dentro da cabeça que começou a fazer um caminho, a tentar encontrar um caminho que me pudesse levar por diante. Em 82, 4 anos depois, assisti a uma coisa extraordinária. A libertação de Nelson Mandela. Nelson Mandela, para mim, era uma figura muito próxima ali em Moçambique, que é ao pé de onde está, aqui temos a nossa embaixadora, e era uma pessoa muito presente na minha história. Eu venho de Moçambique, vivi em Moçambique até o 25 de Abril, e, portanto, assisti com um entusiasmo enorme, com uma alegria enorme à libertação do Nelson Mandela. Achei aquilo uma coisa fascinante. E fascinado como é que um homem que estava numa prisão há 27 anos, os últimos 20 no mesmo sítio, em que sabia todos os dias que a probabilidade de sair era zero, ele não estava em frente de um leão. Mas quer dizer, tinha 20 anos de momentos de frustração continuados em que não sabia que ia sair dali. O que é que eu gostava de dizer? Paciência, já não quero mais isto, eu afinal aceito que vocês têm a razão e vou-me embora. Portanto, ele conseguiu não ter medo para não ceder e manter-se. E mais, quando sai com uma postura extraordinária, verdadeiramente de um super-homem, porque sai sem nenhuma vontade de vingança. Uma pessoa com um amor dentro dele, que é uma coisa extraordinária. Um homem que sofreu 27 anos, uma punição de alguma maneira injusta, porque aquilo era uma questão política acima de tudo e, portanto, de alguma maneira injusta, onde ele estava a bater por valores em que ele acreditava, em que ele não cedeu, apesar daquela drama toda, e sai com esta extraordinária capacidade de olhar para fora, de olhar para os outros e dizer, não, somos todos iguais,
temos que ter todos a mesma oportunidade e temos que ir por diante. E, portanto, neste momento, criou-se mais um trabalho dentro desta questão do medo. Em 91, portanto, 3 anos depois, fomos confrontados, a Madalena e eu, com uma notícia complicada. E pela primeira vez eu tenho que dizer que foi uma provação relativamente importante, não muito importante. A Madalena estávamos à espera da 3ª criança e foi diagnosticada uma doença em que a criança viveria no máximo 12 anos e em que nos aconselhavam a abortar e a desistir do nascimento da criança. Isto é uma notícia terrível e uma das coisas que despoltou, entre muitas outras, e muita confusão na nossa cabeça, é o medo de como é que se vai viver se a criança nascer e como é que nós vamos aguentar viver esses 12 anos. E isso é uma sensação de medo, uma vez mais. E tínhamos que ultrapassar. Havia muitas outras questões, naturalmente, porque isto é um tema muito profundo, muito complicado, e nós tivemos que passar ali um período de discernimento muito importante. Tivemos a sorte de encontrar o padre António Vaz Pinto, com quem conversámos, e que me deu uma novidade, que eu já devia saber, mas para mim foi uma novidade. Ele conversou connosco durante um par de horas, em que tivemos a falar sobre tudo, a situação, etc. E chegámos ao final e ele diz-nos assim: bom, vocês sabem, já falámos de tudo, vocês sabem perfeitamente a situação que têm pela frente, vocês sabem o que a Igreja pensa sobre esta matéria, vocês sabem o que é que todas as pessoas vos dizem, porque já disseram uma coisa, já disseram outra e o seu contrário, mas eu vou-vos dizer uma coisa que se calhar vocês não sabem, é que qualquer decisão que vocês tomem é correta. E isso para mim foi transcendente. Como é que um padre nos pode dizer que, seja qual for a decisão que nós tomemos, estava correta? Uma vez que a gente sabe que a Igreja recomenda uma determinada caminhada. E nesse momento, extraordinariamente, fez-se-me luz. Eu compreendi que Deus nos fez verdadeiramente livres para podermos decidir. Portanto, a decisão, se for em consciência, estará sempre certa. E isso é a grande maravilha, e esse momento foi o momento da minha conversão. Ao mesmo tempo, essa conversão teve um impacto enorme em muitas coisas, naturalmente, mas teve um efeito extraordinário na preocupação que eu tinha sobre o medo. É que eu passei a ter confiança. Eu consegui compreender, de facto, que o medo tem 2 caras. E 2 caras muito importantes. E esta distinção, que é, aliás, a razão do meu livro, é fundamental trazê-la e clarificá-la junto das pessoas. Dizer a uma pessoa não tenha medo é completamente disparatado. Não é possível. As pessoas não deixam de ter medo porque eu disse não tenham medo. E, portanto, vale a pena tentar explicar porque é que não devem ter medo. E o medo, então, tem 2 faces. O medo é o nosso melhor amigo porque é quem nos avisa de que há perigo. E, portanto, põe-nos alerta para sabermos que temos que tomar cuidado e que temos que tomar uma decisão alinhada com o perigo que temos pela frente. Aliás, eu no livro conto uma história engraçada daquele autor israelita Harari, parece-me que é o nome dele. Yuval Harari. Yuval Harari, que dá o exemplo de um macaco que tem uma banana ali ao longe e quer ir para a banana, mas tem medo que venha o leão e faz ali um desafio e ele avalia os riscos para ver se vale a pena. E, portanto, ele tem o medo que o alerta que há o risco do leão. E isso é fundamental. Aliás, é isso que não nos deixa saltar do 5º andar, é ter medo de cair e partir uma perna, senão caíamos todos do 5º andar e ninguém se importava. Portanto, o medo tem esta... Sim, se calhar. Mas o medo tem esta vertente fascinante de ser o nosso maior amigo nessa matéria. Mas depois tem outra vertente, é que ele tem uma tendência, como se sente muito nosso amigo, acha que nos pode dominar. E é essa vertente do domínio que nós não podemos permitir ao medo que tome essa posição. Nós, quando deixamos o medo tomar conta de nós, decidimos sempre mal. E essa sensação daquilo que o meu pai me dizia, não há medo,
ele não pode dominar-me, não pode ser ele a tomar a decisão por mim. E é essa a grande diferença que me permitiu compreender que posso viver... As pessoas que dizem eu não tenho medo, é um disparate, porque são pessoas perigosíssimas. São pessoas que fazem disparates sem sequer estarem preparadas para aquilo que vem. Eu tenho medo. Eu sei gerir o medo que eu tenho. E, portanto, essa descoberta naquele momento, isto foi em 91, permitiu-me depois fazer uma caminhada muito grande e eu vou agora, de uma forma um bocadinho mais rápida, contar-vos o que fiz a partir daí e porque é que consegui fazer, acredito eu, todos estes desenvolvimentos. Em 93, portanto 2 anos depois, aliás, a minha filha nasceu em 92, nós tivemos a notícia em 91, mas ela nasceu em 92, e portanto tudo isto foi um processo, não é de um minuto para o outro, e em 93 eu decidi comprar a empresa onde estava a trabalhar, eu tinha 32 anos, e portanto isto foi um risco, onde eu geri esta realidade do medo. Nasceu doente ou não? Não. Eu já vou chegar lá. Mas já agora que me fiz esta pergunta, não nasceu doente e felizmente é saudável, casada, tem 2 filhos e é muito feliz, graças a Deus. Mas isto quase que acabava a história, não é bem essa a intenção. Só um momento, foi um mordomo. Exatamente. Portanto, mas agora fica já ultrapassado e passo então às atividades seguintes. Mas consegui aos 32 anos assumir um risco. A maioria sabe, eu tenho uma empresa de 250 anos, uma empresa familiar, que comprei-a, já a empresa tinha 220 ou 15, e portanto era uma empresa já com uma história muito grande, com um passado muito grande, e eu com 32 anos fui comprar essa empresa. Eu entrei na empresa, não tinha nem pai nem avô, era eu com 32 anos a cara de uma empresa de 250 anos. Tudo isto e portanto, naturalmente, eu tive o medo suficiente para me aperceber dos perigos, das preocupações, dos desafios, mas não permitia ao medo que tomasse conta para fazer. E os primeiros anos depois disto, durante década e meia ou 2 décadas, eu dediquei-me a fazer o desenvolvimento desta empresa. Esta empresa, quando a comprei, estava numa fase um bocadinho dilapidada, tinha uma faturação de 15 milhões, 10 anos, 15 anos depois tinha uma faturação de 160 milhões e, portanto, foi um caminho de desenvolvimento muito grande que só é permitido porque havia uma convicção, uma tranquilidade, uma vontade que me permitia fazer. Mas permitiu-me também pegar numa empresa que nunca tinha saído de Portugal e ir para a África, ir para a China, ir para vários sítios com a avaliação dos perigos, mas ao mesmo tempo com a capacidade de desenvolver. Depois de ter feito o princípio de toda esta atividade, eu fui sempre muito ligado à parte associativa. Porquê? Porque tenho uma preocupação com a sociedade onde vivo. Eu acho que todos nós temos a sorte de viver numa sociedade e temos a responsabilidade de ser participativos na sociedade onde vivemos. E, portanto, nós temos uma dívida para com a sociedade e devemos pagá-la, cada um da sua maneira. Não há meios bons nem métodos bons de o fazer, mas, para mim, a forma de o fazer foi sempre associar-me, encontrar projetos sociais de associações, muitas vezes ligadas a empresas, porque é o que eu sei fazer, e tentar desenvolvê-las. Curiosamente, a primeira mais importante a que me integrei é a Associação de Empresários Cristãos em Portugal, em que teve muita graça, porque era uma associação que praticamente estava parada, a seguir ao 25 de Abril sofreu muito, teve um período muito inativo, e desafiaram-me para ir ajudar a desenvolver esta associação, na altura chamava-se o CIDT, União Católica de Industriais e Dirigentes do Trabalho. Era quase impossível vender este nome e, portanto, tivemos que mudar para a SES para que as pessoas percebessem o que era. Mas quando me perguntaram, eu até achei muita graça, que disse assim, como não deve haver empresários cristãos, não me importa nada de dizer que sim, chego lá, não há preciso fazer nada e, portanto, fecha-se a associação em pouco tempo e está resolvido. Esta associação hoje tem 1.400 associados e, portanto, afinal, havia muitos mais empresários cristãos do que eu acreditava. O que também é uma coisa fantástica, é quando nós perdemos o medo e começamos a falar daquilo que acreditamos, encontramos imensa gente que pensa como nós,
que está disposto a fazer como nós e que nos apoia em todos estes desenvolvimentos. Mas depois estive também envolvido na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Um dia também a família Pinto Basto está muito ligada à Câmara e um tio meu, que tinha sido presidente da Câmara, disse: "Oh Bruno, a Câmara está praticamente falida, é preciso ir para lá pôr a Câmara a trabalhar." E disse: "Mas o que é que faz uma Câmara de Comércio e Indústria? Não tenho ideia nenhuma." Não sei, mas vai e resolva. E, mais uma vez, é esta postura de não ter medo que me permite atirar-me para a frente, porque obviamente ninguém gosta de ir fazer um projeto e depois chegar ao fim de meia dúzia de dias, ou de meia dúzia de meses, ou de meia dúzia de anos e dizer que faliu o projeto. Portanto, tem que se ter a consciência de que se é capaz de fazer alguma coisa. Mas é preciso ter a coragem de arriscar no momento em que não há nada para conseguir fazê-lo. E, portanto, isso permitiu. Mais tarde, acabei por assumir o lugar de presidente mundial na Uniapac, nos empresários cristãos a nível mundial, onde, inclusivamente, também com este arrojo de não permitir que o medo me tolerasse as decisões, consegui uma entrevista com o Santo Padre, com o Padre Papa Francisco, onde tive 1 hora a conversa com ele e onde também ele me deixou uma mensagem que disse: "Não tenham medo." E o medo aqui é uma questão que está sempre muito presente. Ao longo deste tempo, aprendi outra coisa, é que, como deixei de estar toldado por esse medo que não me deixava falar dos valores cristãos em que eu acreditava, aliás, eu não contei, mas quando comecei a trabalhar, uma das coisas com que me confrontei foi que, nas empresas, o que nos diziam é que, assim, bom, agora você esqueça lá a catequese lá de casa, porque aqui na empresa a gente tem a ganhar dinheiro. E, portanto, deixe-se lá de fitas. Você, se tiver aqui assim que fazer algumas coisitas, tem mesmo que fazer e não tem outro remédio e tem que ir para a frente. E isso, como nós não tinha a coragem de contrapor, de me impor a estas decisões, não transmitia isso. Com a mudança que se realizou em mim, acabei por conseguir ter muito mais presente estas preocupações e ser capaz de as debater e de as desenvolver. Há muito tempo que eu defendo publicamente o conceito do salário digno, que as empresas devem debater-se por um salário digno, onde fui, ao princípio, inclusivamente, um bocadinho maltratado pelos empresários. Na própria CIP, fui muito contrariado no princípio em que eu falei disto. No final, já começam eles próprios a ter este conceito e a desenvolver esta ideia. A preocupação de que os objetivos das empresas não são exclusivamente a riqueza, não é assim, não são em primeiro lugar a riqueza. As empresas têm que criar riqueza porque é isso que lhes permite fazer o seu desenvolvimento, mas as empresas têm que se focar essencialmente nas pessoas e em primeiro lugar nas pessoas. Aliás, hoje acaba por ser de alguma maneira até divertido algumas vezes. Eu, cada vez que recebo uma pessoa na Pinto Basto, cada vez que entra uma pessoa para os quadros da Pinto Basto, eu recebo. Tenho sempre um encontro com essa pessoa, relativamente pequeno, mas onde a pessoa chega, normalmente vem com alguma aflição, porque vem visitar o presidente da empresa e, portanto, não sabem ao que vêm. E eu digo: hoje vamos ter uma conversa aqui muito importante, vamos falar sobre as coisas mais importantes que nós temos que nos preocupar, e depois digo que são 3 coisas. A primeira é que a empresa rege-se pelos princípios e valores da doutrina social da Igreja. Ninguém é obrigado a ser católico, toda a gente pode ser aquilo que entender, mas os princípios e valores que nós seguimos são estes, e, portanto, a pessoa tem que ir lê-los, tem que conhecê-los e tem que considerar que são estes os princípios e valores que está disposta a aceitar naquela empresa. A segunda questão, o segundo ponto que é fundamental, é que o emprego da pessoa que está a falar comigo é exatamente igual ao meu. Tem que ter uma única preocupação: garantir que as pessoas à sua volta são felizes. É claro que a pessoa que foi contratada porque tinha competência para fazer o seu lugar e, portanto, essa não é uma questão que me preocupa. Agora, sair dali e ir ver à sua volta se as pessoas estão felizes vai criar um ambiente dentro da empresa em que a pessoa é, de facto, aquilo que é mais importante. E depois acabo sempre por dizer que a pessoa, a partir do momento em que está na empresa, tem que perceber que, quando fala fora, está a falar em nome da empresa. E, portanto, pode ter opiniões diferentes, porque cada um pode ter a sua opinião, mas não pode transmitir essa opinião de uma maneira diferente daquilo que é a cultura da empresa. E isso é muito importante.
Mas enfim, isto são uns à partes. Isto são à partes, mas que só foram possíveis porque, de facto, houve esta convicção de que podemos sair do medo. Podemos usar o medo para nos dar toda a informação e, a seguir, podemos dominar o medo para a sua decisão. Foi isso que me fez escrever este livro. Eu escrevo este livro com base em experiência de vida, como o Manel teve a oportunidade de dizer. Conto algumas histórias da minha vida. Uso alguns exemplos de história de Portugal. Uso alguns exemplos do Churchill, que é uma figura que eu aprecio muito e que tento retratar aqui em alguns momentos das suas decisões, porque era um homem que também soube enfrentar o medo com uma coragem muito grande. Falo sobre alguns exemplos de vida que foram decisões que eu tomei especificamente. Tudo isto para dar a ideia de que quando nós compreendemos que o medo tem estas duas caras, e se soubermos usar bem a cara do medo, que é o nosso amigo, e dominar bem o medo que tenta tomar conta das nossas decisões, nós passamos a ser muito mais capazes de ter sucesso em tudo aquilo que queremos fazer na vida. E as empresas correm melhor, e as associações correm melhor, e tudo aquilo em que nos envolvemos acaba por ser muito mais possível de ter o resultado que nós pretendíamos. E basicamente era isto que eu vinha aqui contar-vos, uma história da minha vida relacionada com uma dos sentimentos que a mim mais me afetou durante o princípio, mas que também foram das maiores realizações que eu senti na minha vida por ter ultrapassado. Foi uma capacidade extraordinária de estar disponível, de aceitar tudo o que vem. Eu tenho mais histórias que vos posso contar, porque passei por muitas e até algumas delas são divertidas de ouvir. Mas acho que gostava agora, se calhar, de passar a uma conversa em vez de ser uma palestra, que acho que é sempre mais interessante, porque o interesse que vocês possam ter em fazer as perguntas vão-me conduzir a dar aquelas respostas que vocês gostariam